Mas o Senhor não tem deixado faltar a sua palavra e Ele não vai deixar faltar essa noite, amém? Então quero falar sobre o seguinte tema: em Cristo tudo se fez. Está vendo? Em Cristo tudo se fez. Se fez, está já no passado. Para quem está chegando, para quem ainda não veio, tudo se fará, mas para nós já se fez novo. Isto é a verdade que está em 2 Coríntios 5,17, quando Paulo diz assim que se alguém, eu me preocupo muito com esse se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já... E eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. O mundo tenta mudar as pessoas por fora. Esta é a verdade. Muda por fora, né? Mas somente Cristo transforma o homem por dentro. Vou dizer de novo, o mundo até tenta. E às vezes, porque muda a roupa, muda a indumentária, muda o carro, muda o jeitão da pessoa ser por fora, mas Cristo muda por dentro. As mudanças que Cristo faz não começam por fora, elas começam por dentro, né? E aí, quando o Espírito... Por que começa por dentro? Porque quando nós levantamos a nossa mão, recebendo Jesus como nosso Senhor, o Espírito Santo vem e passa a habitar em nós. E aí ele vai mudando a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se vestir, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de se comportar. A religião, na realidade, a religião pode mudar a aparência, né? Também, mas a pressão pode... O que o Evangelho faz é mudar comportamentos. Quando Paulo escreve que as coisas velhas já passaram, porque só Jesus muda a natureza do ser humano. Só Jesus pode mudar a natureza do ser humano. E Paulo aqui nessa passagem, ele declara que aquele que está em Cristo não recebe apenas uma melhora, ele recebe uma nova identidade. Cristo não faz reforma, Ele muda a vida da pessoa. Deus não faz reforma em vidas quebradas, Ele faz nascer de novo. Aleluia! Não é um mal acabado que foi dado uma arrumadinha e ele agora fala menos palavrão, ele agora rouba menos, ele agora trai menos. Não, aquele que matava não mata mais, o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que traía não trai mais, o que se drogava não se droga mais. Agora é nova criatura. Aleluia! Se alguém está... Esse sim é condicional. Está em Cristo. Não basta estar na igreja. Vamos entender isso. Não basta estar na igreja, de jeito nenhum. Não basta conhecer versículos. Olha o que tem de gente que conhece versículos. Ateus, que já leram a Bíblia várias vezes. Pessoas que conhecem versículos, citam versículos. Mas não basta apenas isso. Citar versículos. Não basta também ter aparência de crente. E pior ainda, quando tem aparência de crente, mas é só por fora, mas por dentro é sepulcro caiado, né? Porque nós vamos ver que o texto não diz se alguém conhece a Cristo. Não é isso que está aqui. O texto está dizendo se alguém está em Cristo. Não está dizendo se alguém conhece a Cristo. O texto está dizendo se alguém está em Cristo. E estar em Cristo significa, por exemplo, viver conectado a Ele. Conectado com Cristo. Hoje nós estamos na época das conexões. Estar conectado a Ele, depender dEle, permanecer nele, ter comunhão verdadeira com Ele. Muitos querem as bênçãos de Cristo, mas sem compromisso com Cristo, sabe? Aquela coisa sem compromisso, porque bênção todo mundo quer, ninguém é bobo. Quer bênção, pede oração, espalha papelzinho pedindo oração, dá até dinheiro, dá dinheiro. Muitos fazem da igreja uma espécie de bingo, dá dinheiro para receber mais dinheiro, achando que podem barganhar com Deus,
Muitos querem bênção, mas sem compromisso com Cristo. Mas transformação só acontece em quem decide permanecer nele, arraigado. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Então é nele que a coisa acontece. Jesus não veio apenas melhorar a sua vida, ele veio tornar-se a sua vida. Aleluia! Melhorar a vida, ele veio ser a nossa própria vida, porque quem está em Cristo, pensa diferente. Por isso que Paulo diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. Quem está em Cristo pensa diferente, fala diferente, reage diferente, vive diferente, porque ninguém entra em contato com Jesus e continua igual. Quantas vezes eu já disse nessa igreja que eu não conheço, no relato bíblico e nesses 50 anos de fé, eu não conheço, mas principalmente no relato bíblico, uma casa, uma aldeia, uma família que Jesus tem entrado e ela continue da mesma forma. Ela muda, ele sara os doentes, ele liberta os oprimidos, ele muda a vida das pessoas, porque quem está em Cristo pensa diferente, fala diferente, age diferente. Sabe, meus irmãos, mas é estar em Cristo, não é conhecer a Cristo. Nós estamos vivendo uma semana no Brasil, e todos vocês, eu sei que viram isto, quando uma pastora prega no Gideões, aquele evento que acontece em Camboriú, e ela rasgou o verbo ali falando sobre mulheres que são maltratadas por seus maridos, e muitas vezes maridos pastores. Eu entendo da seguinte forma, meus irmãos: a Bíblia diz que pelo fruto a gente conhece a árvore, né? Eu não posso ser juiz da sua vida, mas eu posso ser inspetor de qualidade. De que forma? Porque a Bíblia me abre uma janela, uma brecha aí, dizendo que pelo fruto se conhece a árvore. Se alguém vier aqui, se alguém me disser: olha, eu conheço um pastor, um obreiro, um diácono, seja lá a função eclesiástica que ele tem, mas ele é pedófilo, ou ele espanca a mulher, aí eu vou dizer para essa pessoa: ele pode ser qualquer coisa, menos pastor, menos obreiro de verdade, menos crente. Ele pode conhecer Jesus, ele pode ler a Bíblia, ele pode conhecer versículo, mas ele não está em Cristo, porque não houve mudança de vida. Quando o homem não conhece a Jesus, essas coisas acontecem, e não é que é normal um homem espancar uma mulher, um homem ser pedófilo. Isso nunca será normal, nem na igreja, nem fora da igreja, nem em sociedade nenhuma. Mas quando não conhece a Cristo, o homem está mergulhado no pecado, e muitos desses que faziam isto, quando vêm para a igreja, eles se convertem e eles não fazem mais isto. Não vamos querer também jogar na mesma vala, porque há uma capciosidade nisso aí também, achar que todo pastor faz isso, todo obreiro faz isso. Existem os que têm nome de pastor, têm nome de obreiro, mas eles não estão em Cristo, eles não nasceram de novo, eles são bandidos no meio do rebanho. E eu sempre disse aqui nessa igreja, eu sempre fui muito claro aqui: qualquer mulher desta igreja, ou que me peça conselhos desde os tempos dos meus anos de rádio, eu sempre falei isso, de que uma mulher que se chegar aqui e disser: meu marido me espanca, meu marido foi pego num ato de pedofilia, comprovada, e o meu marido me espanca há muito tempo, o que é que eu faço, pastor? A pergunta que eu faria para ela é o seguinte: por que você ainda não entregou ele na justiça? Por que você ainda não levou ele e entregou na delegacia que cuida disso? E aí, pastor, o que eu faço? Posso separar dele? Pode separar, eu te dou apoio, a igreja dá apoio, você pode separar. Eu sou uma mulher crente, meu marido me bate. Se ele faz isso com você, ele não nasceu de novo ainda. Eu não estou falando, irmãos, de discussão entre casais, porque não existe casal que não discuta. Não existe. Eu nunca briguei com a minha mulher nesses 30 e poucos anos, mas nós já discutimos várias vezes.
Discutimos para chegar num denominador. E muitas vezes as nossas discussões são até por causa da igreja, como vocês sabem que eu já disse aqui. Aí ela quer de um jeito ou de outro. E família, e filhos. A gente já discutiu várias vezes. Mas olha, irmãos, eu nunca encostei a mão nas minhas filhas, nunca dei nem de chinelo. Não, uma lapadinha nelas, na minha mulher nem pensar. Então eu acho que isso, quem está em Cristo não faz mais isso, se é que fez isso no passado. Quem está em Cristo, ele vive uma nova, ele é nova criatura. A palavra está dizendo, nova criatura é. Paulo não diz será, ele diz é. Entenda uma coisa, ele não diz será, ele diz é. Se você nasceu de novo, você é um homem íntegro. Se você nasceu de novo, você é uma mulher íntegra. Hoje nós celebramos o Dia das Mães e a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas um homem insensato, eu não estou complementando o versículo de Provérbios 14:1 diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as suas próprias mãos. Mas eu diria o seguinte, a mulher sábia edifica a casa, mas um homem insensato destrói. Esta é a verdade, porque um casamento é feito a dois. Então Paulo não está dizendo aqui que será, ele está dizendo que é. A transformação começa no momento em que Cristo entra na vida do homem. Não interessa quem foi lá fora. Quantos homens eram bêbados, espancavam, os filhos espancavam a mulher. Eu conheço alguns aqui na região. Um é até obreiro hoje. Ele era terrível com a mulher. A mulher ia para a igreja e ele trancava a porta para ela não entrar. Ele era horrível com ela. E aquela mulher ia para a igreja. Pensa numa mulher que se converteu de verdade. E ela não deixava de ir para a igreja, mas ela sabia que quando ela voltasse para casa, ela ia encontrar um homem usado pelo Satanás, um homem que trancava a porta só de maldade e deixava ela ficar fora o resto da noite. Mas sabe o que aconteceu com ele? Porque para esses camaradas que mexem com a igreja do Senhor, quando eu estou dizendo igreja, que é com membros da igreja do Senhor, só tem dois caminhos, ou se converte, ou o Senhor passa o facão. Essa é a verdade. Esse teve mais sorte, se converteu e hoje é obreiro junto com ela. É obreiro junto com ela. Você está entendendo? Hoje vão os dois para a igreja. Já estão meio de idade agora. Vão para a igreja, voltam, estão sempre juntos. Vi um deles essa semana, ok? Os dois. Vamos lá, meus irmãos, porque quando Deus pega, sabe o que acontece, meus amados? O viciado é transformado em testemunho, né? A gente não vê aqui na igreja uns testemunhos desse? O violento é transformado em instrumento de paz, porque o evangelho muda, meu irmão. Jesus muda, casa de recuperação ajuda, mas quem muda é Jesus, aleluia. Eu vejo, pessoa, irmãos, essa semana eu vi, tem em frente à minha casa, você sabe, tem aquela igreja, atrás moram 3 irmãos, um deles vive nas drogas, acabado, pedindo dinheiro pra gente, um resto de ser humano, magrelo, e ele sumiu de lá, nunca mais ouvi. Quando foi esta semana, e esses tempos, conversando com um irmão, disse, não, meu irmão foi para uma clínica e tal, eu digo, quando foi essa semana, chega aquele camarada lá para mim, na frente da minha casa, e aí, rapaz, tudo bem? Eu olhei, não conheci, tá forte, bonito, escorado, bem, mas chegou para mim de novo, rapaz, tu podia me arranjar aí R$7, não sei o que e tal. Aí eu conheci ele, falei, não, amigo, não tenho dinheiro não, eu só ando com cartão. De novo, saiu da casa de recuperação, infelizmente, daqui a pouco, infelizmente, vai estar na mesma situação. Por que não usou droga lá? Porque não tinha, mas quando chega na rua, que vê a droga, parte para cima. Agora, quando Cristo liberta, pode ter um monte de droga na frente, que não faz mais qualquer diferença, porque quando Cristo liberta, Ele liberta de verdade. Aleluia! O violento é transformado em instrumento de paz, o caído é transformado em pregador.
Quantos nós já vimos assim? O perdido é transformado em filho de Deus. Estava perdido, mas foi achado, porque o evangelho não é maquiagem espiritual. Não, 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 senhores. Ele é transformação sobrenatural. Isto é o evangelho que Paulo diz que não se envergonha dele. O que muda em uma nova criatura? Muda muita coisa, muda a mente, a mentalidade, porque nós somos guiados pela nossa mente, as palavras são guiadas pela mente, as atitudes são guiadas pela nossa mente. Antes pensava no pecado, agora deseja agradar a Deus. A mente do pecador é pecado, por isso que ele é chamado de pecador. O pecador comete o quê? Pecado. Assim como o padeiro faz pão, assim como o profissional produz o seu produto, o pecador produz pecado. E ele produz cada vez mais, porque a serpente se alimenta do pó da terra. O que é o pó da terra que a serpente se alimenta? O pecado praticado pelos seres humanos que não conhecem Jesus. Quer ver uma outra coisa que muda? O coração. O coração do crente é diferente, né? É um coração brando. É um coração que ama até aqueles que não mereciam ser amados. Então o coração mudou. O que aconteceu? Ficou bobo? Fulano ficou besta. Fulano ficou bobo. Ficou bobo não, querido. Ficou salvo. Aleluia. O coração agora mudou, né? Antes amava o mundo, agora ama a presença de Deus. Antes o papo bom era o do boteco. Antes o papo bom era lá no meio daqueles, entre aspas, amigos. Hoje o papo bom é no meio dos servos de Deus. É ouvindo a palavra de Deus. Este mudou o coração, meu irmão. O que muda? Muda a direção. Antes caminhava para a destruição, agora caminha no caminho da vida. Aleluia! Porque a Bíblia diz que há caminhos que parece que são bons, mas o seu final são caminhos de morte. O cara está lá no caminho da morte, caçando, acha, né? Mas quando conhece Jesus, muda a direção. Isso chama-se converter. Essa direção que muda, o homem volta à origem. Ele volta a Deus. Qual é a nossa origem? É o coração, é o interior de Deus. Qual é a origem do homem? Quando perguntarem para você qual é a sua origem, diga: a minha origem é o interior, é o âmago do meu Deus. Porque quando ele fez o homem, fez o Adão, o bonequinho de barro, ele soprou nele e deu fôlego de vida. Ele soprou nele, e quando eu sopro, o ar sai de dentro de mim. Ele passou pelos meus pulmões. Quando eu fui formado da essência do próprio Deus. Aí o pecado veio e contaminou. Mas quando eu me converto, eu volto à origem. As coisas velhas, no texto que nós lemos, já passaram. Isso fala de passado, né? De culpa, não tem mais, não existe mais culpa, condenação, velha natureza, antigas práticas. Interessante uma coisa, o diabo ele vai sempre tentar prender pessoas com o passado delas, né? Ele não conhece o seu futuro. Deus não consulta o seu passado para decidir o seu futuro, mas o diabo, como ele não conhece o seu futuro, ele vai lembrar você. Quem é você? Quem foi você? E agora você está dizendo que é salvo? Agora você está carregando essa Bíblia? Agora você... E aí ele começa a lembrar você do seu passado. Quando ele começar a lembrar você do seu passado, lembre a ele que o sangue de Jesus já te purificou de todo o pecado. Você não deve mais nada. A dívida foi paga. E cobrar uma dívida 2 vezes é arbitrário. É arbitrário. Acabou. Eu devia uma dívida para o banco, e era alta, mas um dia veio uma proposta e eu quitei. Agora, quando eu abro o aplicativo, não devo mais nada. E se o banco me cobrar de novo, é arbitrário, porque a dívida foi paga. Então o diabo não pode cobrar mais o teu passado, porque Jesus já pagou. Ele já pagou o preço quando ele disse: está consumado. Eu paguei o preço. Aleluia! Quando Jesus perdoa o pecador, o pecado perde força, irmão. Não é que a gente não é mais pecador, somos.
Mas o pecado perdeu força na nossa vida. Ele até cutuca, mas perde. Cutuca, mas perde. Como é que o pecado cutuca muitas vezes? Você que é homem, está lá no escritório, está lá trabalhando naquela empresa, e o pecado passa de salto alto cheiroso bem na tua frente e pisca para você. Mas ele perde. Antes ele ganhava, agora ele perde. Né, Adriano? Ele perde. A mulher entra no ônibus, vai assediando ele daqui até Santa Amaro. Mas no final, o pecado perdeu. O pecado perdeu. Se fosse no passado, era a Karine que ia perder. Mas hoje é o pecado que perdeu. Porque, meu irmão, quando Jesus chega, ele muda a vida. Como é? Mulheres que o pecado cutuca. Como é? De várias formas, né? Corpo sarado, tanquinho. Não se ilude muito com esses tanquinhos não, que não lava muita roupa. Mas ilude. Mas quando ele cutuca, ele perde. Aleluia. A culpa perde domínio. Aleluia. As correntes são quebradas no nome do Senhor Jesus Cristo. Há pessoas vivendo hoje, sabe como? Carregando coisas que Deus já apagou. E o diabo enganando. O Senhor diz assim: dos teus pecados eu não me lembro mais. E o diabo continua cutucando. Não interessa quem você foi, meu irmão. O inimigo diz: você nunca vai mudar. Mas Deus diz: você nasceu de novo. Você é meu filho. Aleluia. E talvez, meu irmão, quem de nós não já passou, né, por fracassos, adultério, vícios, traumas, erros, vergonha, mas Cristo Senhor, Cristo, em Cristo o passado não define o nosso destino, porque o passado ficou para trás. Quem está em Cristo nasceu de novo. Quem está em Cristo é nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Deus é especialista em recomeços. Vou dizer de novo: Deus é especialista em recomeços. Ele transforma lágrimas em testemunho. Quando você fala: como eu chorei. Quantas mulheres, homens e mulheres, principalmente nesse momento que nós estamos aqui, chuvinha caindo lá fora, que acho que até parou agora, nós estamos aqui, você ouvindo a palavra de Deus, e elas estão em casa amargamente chorando. Chorando pelo filho que não sabe aonde anda, chorando pelo marido que ela sabe que está traindo, chorando por uma série de coisas. Mas quando nós falamos de Jesus, comunicamos o Evangelho, amanhã essas lágrimas poderão se transformar em testemunhos. Aleluia. Por isso que a gente tem que falar do Evangelho. Por isso que nós temos que comunicar Jesus. Porque Deus é especialista em transformar vergonha em honra, dupla honra. Aonde houve tristeza, derrota, Ele traz dupla honra, vergonha e honra, derrotas em milagres. Não tinha mais jeito, mas quando Jesus chega na parada, tudo muda. Onde Jesus entra, a esperança renasce, meu irmão. Vou dizer de novo: onde Jesus entra, a esperança renasce. Tem alguma coisa mais forte do que falar do Evangelho? Tem alguma coisa mais forte do que falar de Jesus? Porque às vezes nós queremos apelar para outras situações. Eu não sou contra psicólogos. Não, são necessários. Psicólogo não cura ninguém, mas pelo menos ajuda a conviver com o problema. Psicólogo não ajuda a tirar a montanha, mas pelo menos ensina como você tentar escalar a montanha. Mas existem alguns pastores que hoje o crente está com problema, já manda para o psicólogo. Vai para o psicólogo. Não, repito, não sou contra. Mas, meu amado irmão, quem nasceu de novo, quem está em Cristo, não tem apenas um psicólogo,
Ele tem a mente de Cristo, aleluia, porque ele adquire uma nova mentalidade, um novo coração, uma nova esperança. O homem vê o fim, mas Deus vê o novo começo. Novo começo. É assim que acontece. Novo começo. Já viram a história da lagarta, né? Que ela vive rastejando, limitada ao chão. É interessante, eu acho essa metamorfose muito incrível, né? Porque a lagarta é feia, ela rasteja, é um bicho que a gente olha para ela. Eu nunca vi alguém olhar para uma lagarta e achar bonita, né? Mas só que chega o momento da transformação. Nós éramos lagarta assim, rastejando pelo chão. Quem anda sem Jesus é uma lagarta que está rastejando pelo chão. Mas quando a lagarta entra no casulo, ela sai diferente. E agora ela não rasteja mais, agora ela voa. E é uma transformação incrível. Um bicho feio, rastejante, passa por aquele período do casulo e depois se transforma numa linda borboleta e voa. A lagarta é pesada, a borboleta é leve, ela voa. Como as borboletas são lindas, né? Nós fomos fazer um retiro de jovens, lá perto de Parelheiros, depois da barragem, ali naquele japonês, e ele tem uma coleção de borboletas, não sei se está correto ou não, porque uma borboleta morta e embalsamada, dissecada, né? Mas tem... A pintura da asa da borboleta é um negócio impressionante. Como é lindo você olhar as borboletas, né? Mas um dia elas foram lagartas. Quem está em Cristo voa, aleluia. E como disse o profeta Isaías, os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e caminharão e não se cansarão, porque estão andando em Cristo, são novas criaturas em Cristo Jesus, o Senhor, aleluia. O evangelho não é sobre tentar parecer ser melhor, é sobre nascer de novo, aleluia. Quando Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito, e você precisa nascer de novo. Jesus não veio restaurar apenas uma imagem, ele veio restaurar a essência do homem. E qual é a essência? Deus. É desta forma. Então vamos ficar com esta palavra nesta noite. Em Cristo tudo se fez novo. Celebre isto. Você é uma nova criatura, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Não saia, não perca nunca esse patamar de filho de Deus, de filha de Deus, porque você é um privilegiado. Aleluia, você é um privilegiado. Vou dizer não, você é um privilegiado, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Aleluia. Se alguém, e eu espero que você seja um desses alguém, se alguém, diga eu, estou em Cristo, então nova criatura, eu sou. Diga para o diabo ouvir: eu sou. As coisas velhas, a mentira, o furto, o roubo, as drogas, a traição já ficou para trás e tudo se fez novo. Hoje a minha boca é a boca que fala de Deus. Aleluia. Tudo se fez novo. Aleluia. Aleluia. É tudo novo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Que o Senhor nos abençoe.